Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 11.5, Capítulo 3, O Império Sagrado de Neia. Serás voltou à realidade. Ela se virou e viu um denso aglomerado de árvores atrás dela, secas e despidas pelo inverno. O vento em seu rosto era frio, um verdadeiro vento de inverno. A última coisa de que se lembrava era de estar envolvida pela luz, caminhando por aquele vale depois de se despedir. Havia algo esperando por ela lá. Algo. O que era? Suas lembranças eram confusas, como se ela estivesse enxergando através de uma névoa densa. De repente, o vento soprou com mais força, cortando o ar e fazendo-a abaixar-se, assumindo uma posição defensiva. Ela olhou para o chão rachado sob seus pés. Adeus? Eu estava me despedindo de alguém. Mas de quem? Não me lembro, mas... Investigar se o Império Sagrado de Neia ainda existe. Essas palavras ficaram gravadas em sua memória. Ah, é verdade. Eu estava em outro país. Mas... como se chamava? Não era o Império Sagrado de Neia. Era outra coisa. De alguma forma, eu sei disso. Mas, por mais que tentasse, Serás não conseguia se lembrar do nome do país. O Império Sagrado de Neia. Se a nação ainda estiver de pé, eles poderão lhe ser de alguma ajuda. Alguém lhe dissera aquelas palavras, a mesma pessoa que lhe dera as coisas que ela carregava nas costas. Isso parecia provável. Ela também tinha um contrato com 3 espíritos perdidos. Será se lembrou disso também, assim como do fato de que podia usar a força deles de várias maneiras. Ela conhecia a armadura espiritual, uma habilidade poderosa que a protegeria se precisasse. Os espíritos. Eles vivem dentro de mim. Ela tentou chamá-los e recebeu como resposta pensamentos que falavam de liberdade e libertação. Serás respirou aliviada. Não os perdi por ter vindo para o mundo exterior. O mundo exterior? É verdade. Este não é o lugar onde eu costumava morar. Pelo menos, acho que não. Serás olhou em volta para a fria floresta de inverno. Olhou para além das árvores. Não nevava, mas as nuvens estavam cinzentas, sombrias e carregadas no céu acima dela. Ela não conseguia ver nada de errado. Será que vim andando até aqui? Será que sempre estive aqui? Não sei. Será sentia como se estivesse em uma espécie de mundo dos sonhos e tivesse acabado de acordar. Não posso voltar atrás. Pelo menos, acho que não. Serás percebeu que seu rosto estava molhado ao toque. Havia um rastro de lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela havia chorado. Mas não estava mais triste, suas emoções estavam imóveis e inexpressivas. Por que eu estava tão chateada? Nem eu sei. De qualquer forma, primeiro preciso sair desta floresta. Serás vasculhou seus pertences e encontrou um mapa antigo. Em sua mochila, também encontrou algumas provisões básicas, roupas, equipamento para acampar e algumas moedas antigas. Ela também tinha uma espada na bainha nas costas e um arco curto. Ela não era tão habilidosa com o arco quanto com a espada, mas Será se lembrava vagamente de que suas habilidades com o arco já haviam sido elogiadas. Eu lembro, sim. Algumas lembranças. Os detalhes são vagos, mas sei de algumas coisas. Meu nome é Serás-Ashiren. Eu me lembro disso. Serás também conseguiu se lembrar de mais algumas informações sobre sua vida. Então, eu não perdi todas as minhas memórias. Mas sinto como se fossem memórias de uma estranha. É muito curioso. Você pode se esquecer de nós, mas isso nunca vai mudar. Quem me disse essas palavras? Posso esquecer, mas... quem quer que tenha sido, me ensinou algo. Eu acho. Sim. Memórias foram roubadas, e todas as emoções que as acompanhavam. As memórias que precisavam ser roubadas foram arrancadas, não.
Seladas? Não sei. Não me lembro. De qualquer forma, parece que perdi uma parte da minha memória. Seras tentou se lembrar de algo, mas não conseguiu. Era assustador não saber o que ela havia esquecido. Talvez essas coisas de que não me lembro sejam insubstituivelmente preciosas para mim. As emoções também. Ruído. Hã? Seras notou um pedaço de papel dentro de sua capa. Será que eu sabia que minhas memórias seriam levadas e que isso seria colocado aqui com antecedência? Ela abriu o pedaço de papel dobrado. Rumo ao Império Sagrado de Neia. Princesa Real da Casa de Ashirem, Seras Ashirem. O papel continha apenas essas duas linhas. O nome do país coincidia com aquele que Seras conseguira memorizar sozinha. Parece que devo ir para lá, afinal. Princesa Real. Sou eu uma princesa, descendente de alguma linhagem real? Princesa. O título lhe soava familiar, Seras tinha a sensação de já ter sido chamada assim muitas vezes. Não há mais nada escrito aqui? Seras vasculhou seus pertences, mas não encontrou outras pistas. Talvez essas fossem as únicas palavras que eu tinha permissão física para carregar comigo. Ela reorganizou suas coisas, colocou-as nas costas e continuou em frente. Ouviu uivos ao longe, parecia um lobo, talvez. Jogada em um mundo desconhecido, completamente sozinha. Seras sentiu um vazio estranho. Lembrou-se do mapa que vira antes e, olhando para os próprios pés enquanto caminhava pela floresta, repetiu o nome do país para si mesma. O Império Sagrado de Neia. Por alguma razão, ela sentia que aquele nome era sua última esperança neste mundo. Um hálito branco escapava das frestas entre as presas dos lobos, enquanto Seras ouvia as criaturas rosnarem. Seras sentiu como se já tivesse sido atacada por lobos antes, talvez em alguma floresta, mas não conseguia se lembrar. Ela voltou sua atenção para a luta. É mais importante que eu lide com a situação presente do que me perder em minhas lembranças. Se esses lobos estiverem famintos, talvez me deixem em paz se eu lhes der um pouco da minha comida. Não, isso não vai funcionar. Os olhos dourados dos lobos brilhavam com intenções assassinas, fixos em sua presa. Eles estavam determinados a matá-la. Não havia como fazer as pazes com eles. De repente, um dos lobos atacou. Seras desembainhou a espada e sentiu-a afundar na pele da criatura ao golpeá-la de cima. A sensação percorreu seus braços enquanto a lâmina dilacerava a carne. Jatos de sangue brotaram e, ao ouvir o primeiro lobo uivar, Seras correu em direção à pedra atrás dela. Com cuidado para não escorregar, virou-se e afastou os lobos que a perseguiam. Ao alcançar a pedra, encostou-se nela e preparou a espada. Agora eles não vão conseguir me pegar pelas costas. Sua respiração estava acelerada, o coração disparado, mas Seras se sentia estranhamente calma. Essa foi a primeira vez que tirei a vida de uma criatura com minha espada. Minhas memórias se foram, mas, acho que foi a primeira vez. Das profundezas turvas de sua mente, ela se lembrou de que, naquele dia, a criatura não sangrara. Pelo menos não que ela se lembrasse. O lobo que ela abatera, porém, sangrava. Seu sangue quente escorria. Eu derramei aquele sangue, tirei-lhe a vida. Os outros lobos não mostraram sinais de recuo. Seras era uma criança de apenas 7 anos. Ela devia parecer frágil aos olhos dos predadores. Presa fácil. O Império Sagrado. Neia. Ela guardou as palavras consigo, repetindo-as como uma espécie de encantamento, impulsionando-se a seguir em frente. Se eu não encontrar um jeito de viver lá, eu morrerei. Não terei mais motivos para viver. Com minhas memórias tomadas, sinto como se minha vontade de continuar vivendo e seguir em direção a um objetivo estivesse por um fio. Então os lobos avançaram, como se estivessem esperando a oportunidade para atacar. Alguns investiram contra ela, enquanto outros escalavam a rocha, tentando alcançá-la por cima. Eu consigo lidar com eles.
Será sentiu instintivamente que poderia derrotá-lo sem depender da força de sua armadura espiritual. Ela não conseguia se lembrar quando, mas já havia participado de uma luta de verdade antes. Eu consigo fazer isso. Já fiz isso antes, eu acho. Seras agarrou o cabo de sua espada e brandiu a lâmina contra os monstros. Sangue vermelho penetrava nas rachaduras do chão seco sob seus pés. Seras estava cercada pelos cadáveres de lobos de olhos dourados. Limpando o sangue de sua lâmina, Seras percebeu algo. Está nevando. Flocos de neve começaram a cair, dançando ao seu redor como pétalas de flores brancas. Sua respiração branca se misturava ao ar enquanto ela olhava para o céu frio e cinzento. Olha! Neve! De repente, as palavras lhe vieram à mente. Mas quem disse isso? Crê, ela parou. Crê. O que exatamente eu estava tentando dizer? O início de uma palavra surgiu de repente no fundo de sua mente, mal emergindo. Agora a palavra afundou, desaparecendo e se perdendo no oceano de sua mente. Seras tentou chamar seus espíritos e obteve uma resposta imediata. Entendo. Então você também se esqueceu de algumas coisas. Os espíritos perdidos pareciam confusos. Eles se lembravam de ter feito um contrato com Seras, mas haviam esquecido outras coisas. Talvez a culpa seja minha. Embora, na verdade, eu também não saiba. Mas, se a culpa for minha, peço desculpas. Mas eu tenho 3 espíritos. Eles respondem quando eu os chamo. Seras estava incrivelmente grata por eles estarem com ela. Eu não estou sozinha. Vamos embora. Ela guardou a espada na bainha e retomou sua caminhada pela floresta que escurecia. Então as lembranças de todas as coisas que você esqueceu voltaram agora? Perguntou ele, intrigado. Sim, parece que sim. No começo, aconteceu devagar. Por volta dos meus 17 anos, algumas lembranças começaram a voltar. Ainda não consigo me lembrar onde fica o vale, então tenho certeza de que algumas coisas sempre permaneceram perdidas. Então, as memórias podem voltar depois que uma pessoa é banida, né? Elas podem se recuperar com o tempo? É possível que nem mesmo o grande espírito saiba disso. Se o mundo dos Illings está realmente isolado deste por esse grande feitiço, então o espírito não deveria ter como saber o que acontece com aqueles que ele bane para este mundo. Então, demorou 10 anos após o seu exílio para que suas memórias retornassem? Perguntou ele. Sim, é isso mesmo. Seras assentiu. Mas não mais emoções, disse ele, antes que Seras pudesse terminar. Sim. Minhas memórias são fatos e fragmentos de informação dentro de mim. Mas, bem, elas parecem tão diferentes de experiências reais. É como se fossem de uma história, ou as ações de uma estranha sobre quem li. Sim. Uma obra de contos, uma história em um livro cujas páginas estou imaginando, por assim dizer. Provavelmente é feito assim para impedir que os banidos se vinguem. A princesa também disse algo nesse sentido. É improvável que todos os banidos de Illing simplesmente aceitem seu destino. Alguns podem nutrir ressentimento pelo que lhes aconteceu. Podem até retornar para tentar quebrar o grande feitiço, buscando vingança. Não seria mais difícil para os exilados nutrir esse ressentimento se todas as suas memórias relacionadas ao banimento fossem apagadas? Eles não se lembrariam de nada importante. Nem mesmo saberiam por que foram expulsos do país em primeiro lugar. Ele colocou as mãos atrás da cabeça e deitou-se de costas na cama. Talvez perder as emoções associadas às suas memórias seja uma espécie de efeito colateral? Não ter sentimentos sobre o que aconteceu facilita a superação. Transforma toda aquela turbulência emocional em uma vaga lembrança. Faz com que você pare de se importar, de uma forma ou de outra, com o que aconteceu. É uma maneira cruel de lidar com isso, no entanto. A jovem garota nas memórias de Seras. Aquela jovem princesa devia amar muito seus pais.
Mas agora serás mal consegue sentir que a garota em suas memórias era ela mesma. É quase assustador. Às vezes, quando falo sobre o meu passado, finjo que sinto algum tipo de emoção. Seria mais difícil explicar que não sinto nada. Tenho certeza de que isso deixaria as pessoas desconfortáveis. Entendi. Agora acho que compreendi por que você fala tanto sobre sua época em Neia, mas quase nunca menciona de onde você veio. Serás deu-lhe um sorriso irônico. Bem, isso me faz sentir um pouco culpada. É como se eu estivesse contando a história de outra pessoa, revelando segredos que não me cabem contar. Você se sentiu tão culpada que hesitou em me contar, não é? Ele desviou o olhar, com um sorriso levemente sarcástico. Com medo de magoar seu eu do passado. Isso é bem a sua cara, serás. Bem a minha cara. Acho que você está se reprimindo demais. Você não está sendo assertivo o suficiente. Eu já te disse, não disse? Você tem permissão para ser mais egoísta do que está sendo agora. Serás sorriu, rindo. Isso me traz boas lembranças. A princesa me disse a mesma coisa uma vez. A princesa. Ela não se refere àquela garotinha que foi banida de Illings em suas memórias, mas sim a Catleia Strauns, princesa do Império Sagrado de Neia. A jovem Serazashiren foi banida de sua nação natal, mas estava prestes a ter um encontro fatídico com uma certa outra princesa. Catleia Strauns. Não acredito que estamos caçando em um frio desses, resmungou Catleia Strauns, infeliz, olhando em volta para as árvores cobertas de neve enquanto caminhava pela floresta com as mãos para trás. Ela era acompanhada por 4 de seus guardas cavaleiros e por Maquia Renalfia, filha da casa do Marquês Renalfia. Ela tinha completado 10 anos naquele ano. Ela acompanhava o primo de seu pai, o Duque Michel, em uma viagem de caça. Essas viagens eram uma espécie de evento anual, mas Catleia nunca as achou muito interessantes. A viagem daquele dia foi particularmente tediosa devido ao desejo do Duque de se aventurar apesar do frio. O pai de Catleia também não gostava muito de caçar, mas geralmente era convencido por seu primo extrovertido a participar, a contragosto, do passeio anual. O pai de Catleia era um bom amigo de seu primo Hag Michel desde a infância. Sei que o ousado e problemático Hag levava meu pai, bastante reservado, para todos os lugares quando eles eram jovens. Já ouvia as histórias. O relacionamento deles não havia mudado muito desde então. Nem mesmo agora que o pai é o imperador, e Hag um de seus vassalos. É um problema e tanto, pensou Catleia. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse homem. Corriam rumores perturbadores sobre o Duque Michel, boatos de que ele estaria tentando inserir seu filho na linha de sucessão real. Havia bons motivos para esses rumores, o atual imperador sagrado de Neia não tinha filhos ou irmãos vivos de sangue. Todos haviam morrido de doenças ou acidentes infelizes. A rainha também havia falecido de uma doença, 8 anos atrás. A mãe de Catleia morreu quando ela tinha apenas 2 anos de idade, e por isso ela não tinha nenhuma lembrança dela. O imperador e sua esposa tiveram dificuldades para conceber, e sua filha, Catleia, nasceu quando ele já estava em idade avançada. Depois da morte da esposa, o imperador caiu em profunda depressão e recusou-se a ter concubinas. O trono da rainha permaneceu vago. Isso significava que a única filha de Ortolas Strauns era Catleia. Ela fora criada com delicadeza, como se cria uma borboleta ou uma bela flor. O trono do imperador sagrado de Neia pertencia à linhagem masculina, esse era o costume. Sem filhos de sangue real para suceder o imperador após a morte, dificilmente se poderia culpar o primo do imperador por sua ambição de promover o trono com seu filho. Eu também acredito que ele vê meu pai como alguém fácil de manipular. Sem falar na tentativa de me casar com um de seus filhos. A esposa do Duque Michel supostamente concordava com a proposta, segundo informações que Catleia ouvira. A questão estava completamente fora de seu controle. Meu querido pai está ficando mais fraco a cada dia. Às vezes, ele fala como se o fardo de ser o imperador sagrado fosse pesado demais para ele suportar.
Meu, isso não pode continuar assim. Catleia nunca mencionou o assunto a ninguém, receosa de que algum de seus guardas pudesse revelar suas preocupações ao pai ou ao próprio Hag, e ela definitivamente não queria ter que lidar com essa situação. Mas tenho certeza de que poderia confiar em Maquia. Catleia se virou para olhar a jovem que caminhava atrás dela, com a espada presa ao cinto. A casa do Marquês Renalfia fornecia cavaleiros para proteger a realeza de Ney há gerações. Dito isso, sua lealdade ao atual imperador era questionável. Havia dúvidas expressas abertamente por toda a nação, e essas dúvidas eram expressas pelos nobres preocupados de Neia. O imperador sagrado não tem ambição. Ele não tem capacidade para nos liderar, disseram alguns. Havia outros, porém, que apreciavam o imperador pacífico. Catleia também sabia que a casa de Renalfia não estaria mais disposta a servir a realeza sem a promessa de compensação ou recompensa. Ou pelo menos era o que ela tinha ouvido dizer. Mas quando Maquia foi designada para sua proteção no ano anterior, Catleia descobriu que podia confiar nela. Fazia menos de um ano desde sua designação, mas Catleia sabia, por suas observações, que a garota era confiável. Não recomendo que nos aventuremos muito mais fundo na floresta, princesa, disse Maquia. Catleia se virou e baixou os olhos para o chão. Tenho certeza de que ficarei bem com você aqui para me proteger. Maquia Renalfia tinha olhos amendoados, vermelhos e penetrantes. Possuía também longos cabelos negros e pele branca e saudável. Seu rosto era pequeno, como o de uma boneca cara e finamente trabalhada. Ela havia acrescentado detalhes ornamentais à sua armadura em alguns pontos e usava uma tiara que adorava. A escolha da roupa faz com que ela pareça ainda mais uma boneca cara. Quando Maquia permanecia em silêncio, transmitia uma imagem de frieza e distância aos outros, mas tornava-se bastante acessível assim que iniciava uma conversa. Afinal, ela era filha da lendária casa de um marquês. Sua elegância e dignidade transpareciam em cada uma de suas ações. Se eu tivesse que resumi-la em uma única palavra, talvez a chamasse de equilibrada. Houve um momento em que Maquia ficou aquém, no entanto. Catleia tinha acabado de completar 10 anos, e Maquia era 5 anos mais velha, com 15. Apesar da diferença de idade, Maquia era mais baixa que Catleia. Frequentemente, os convidados de estado de Ney a confundiam com uma criança. E sua altura a incomodava. Não é como se a altura de uma pessoa determinasse algo sobre o seu valor. Maquia era habilidosa com a espada e tão forte que aqueles que haviam treinado duvidavam dos próprios olhos ao observar a força bruta em seus braços esguios. Ela manejava com desenvoltura uma espada longa de tal alcance que sua altura se tornava irrelevante em batalha. Ela podia subjugar homens com o dobro de seu tamanho. Maquia também tinha talento para encantamentos, uma das poucas no continente capaz de usar tal magia. No dedo médio da mão esquerda, ela usava um anel de encantamento. Diferentemente de outros itens mágicos que permitiam o uso de magia de encantamento, este só podia ser usado por humanos. E apenas por aqueles que fossem, escolhidos, os verdadeiramente talentosos. Essas caçadas são realmente entediantes. Sei que você não tem nenhum apreço pelo esporte da caça, princesa. Maquia sorriu ambivalentemente diante do comentário franco de Catleia. Experimentei uma vez, mas não achei nada interessante. Não diria que só os homens gostam da brutalidade da coisa toda. Mas o ato de matar animais por esporte não me agrada. Você prefere caminhar pela floresta, afastando-se de Sua Majestade? Sim, prefiro. Não aprecio o frio, mas a paisagem de inverno é linda. Todas essas árvores nuas perderam suas folhas. Eu não gostaria de estar aqui quando a neve estiver muito mais profunda, mas uma camada leve não me incomoda. Essas caminhadas não ajudam em nada a combater o tédio. No começo é bom, mas ficar olhando para a mesma paisagem passo após passo se torna cansativo. Embora eu preferisse muito, muito mais estar aqui caminhando com Maquia do que cavalgando ao lado de Hag. As histórias dele são terrivelmente longas e grosseiras sempre que ele te encurrala.
Não posso me dar ao luxo de prejudicar o relacionamento da minha casa com a dele, então tenho que concordar com a cabeça e sorrir para as bobagens que ele fala. É exaustivo. Pelo menos ele não trouxe o filho dele desta vez. Não quero caçar no inverno. É muito frio, disse o garoto ao pai, rejeitando a oferta. Hag e sua esposa eram muito tolerantes com o filho e não conseguiam repreendê-lo por sua teimosia. Compreendo a falta de empatia deles como pais em momentos como este. Sempre que o filho de Hag estava com o grupo, o Duque e sua esposa tentavam constantemente aproximá-lo de Catleia, sua futura esposa, presumiam eles. Oh, é realmente irritante. Tenho sorte de o filho deles não ter interesse em mim. Aparentemente, após vários encontros, ele declarou que não tinha apreço pela princesa, o que foi uma ótima notícia para Catleia. Oh? Catleia viu vários cavalos vindo em sua direção. Pai. Era Ortola, acompanhado por vários de seus guardas pessoais. Os guardas de Catleia haviam deixado marcas por toda a floresta para que seu rastro fosse visível. Teria sido fácil para seu pai encontrá-la. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Ortola examinou as árvores próximas e depois olhou para sua filha. Não houve relatos nesta área, mas em outras, uma matilha de lobos de olhos dourados foi avistada. Enviei vários dos meus guardas veteranos para lidar com eles, mas... eu estava tão preocupado. Você? Minha única filha, meu sangue. Sua respiração estava irregular, ele parecia menos ofegante e mais com dor física. O pai de Catleia também havia engordado. Ele não tem feito exercícios nem caminhado. Imagino que até mesmo esta curta viagem tenha sido difícil para ele. Você deveria deixar o Sr. Hag sozinho? Hag torceu o tornozelo. Ele está descansando. Eu estava pensando em ir para casa. Catleia? Por que você está sorrindo? Minhas desculpas. O que posso dizer? Que situação terrível para o Sr. Hag. Catleia não conseguiu conter o sorriso ao receber a notícia, principalmente por saber que isso lhe permitiria voltar para casa. Mas deixar essas emoções virem à tona. Parece que preciso de mais autodisciplina. Ortola olhou para o céu cinzento. Começou a nevar também. Acho que devemos voltar para a capital antes que a neve fique muito densa no chão. Hag mencionou que as nuvens pareciam que iriam se dissipar em breve, suponho. Estou com tanto frio que mal consigo suportar aqui fora, pai. Gostaria de voltar ao palácio, se possível. Seria uma grande pena se o imperador sagrado de Neia e sua filha morressem congelados na floresta, não é mesmo? Que brincadeira. Mas bem, eu não gostaria que minha querida filha pegasse um resfriado aqui fora, nesse ar gelado. Sim. Vamos voltar para casa. Sim, pá. Catleia foi a primeira a notar a presença. Um instante depois, Maquia também. Fique atrás de mim, princesa, disse ela, virando as costas para Catleia enquanto desembainhava a espada. Os outros guardas também estavam com as armas em punho e seguiam o olhar de Catleia e Maquia. Eles também viram. Ortola olhou para eles perplexo e foi o último a se virar. O quê? Uma criança? O que ela está fazendo aqui? Exclamou Ortola, surpreso. Essas orelhas. Não pode ser. Ela é uma elfa? Uma pequena elfa estava parada na floresta diante deles, com cabelos claros cor de mel. Ela usava luvas finas, uma capa para se proteger do frio e uma bolsa no ombro. Também carregava uma espada nas costas, embora parecesse um pouco comprida demais para que ela a empunhasse sozinha. E ela é tão linda. Catleia ficou completamente encantada com a beleza dela. Ali estava uma linda elfa, de pé, quieta e ereta, em meio à espessa neve que caía ao seu redor. A simples maneira como ela estava era uma obra de arte. Ter o coração roubado.
Deve ser isso que eles querem dizer quando falam essas coisas. Catleia sentiu uma estranha sensação percorrer seu corpo. Era estimulante, eletrizante. Nunca me senti assim antes. É revigorante. Como arrepios, minha pele formigando por todo o corpo. Espontaneamente, os lábios de Catleia começaram a tremer levemente. Qual será a expressão no meu rosto neste momento? Parecia que os outros em seu grupo estavam igualmente sem palavras, até mesmo Maquia. Estavam todos completamente cativados e encantados. Catleia se viu tão distraída que começou a se preocupar que a garota pudesse ser algum tipo de fada que viera para roubar sua atenção e pregar uma peça neles. Você disse. O Império Sagrado de Neia, não disse? A cada palavra, as notas agradáveis da voz clara da garota acariciavam seus ouvidos. Sua voz não combinava com o inverno árido, mas fazia com que seus ouvintes se sentissem como se estivessem sob um céu de outono límpido. Sim, eu disse, respondeu Catleia, enquanto começava a caminhar em direção à jovem elfa. É? Princesa? Maquia finalmente voltou à realidade, libertando-se da presença cativante da elfa, e foi atrás de Catleia. Os outros cavaleiros a seguiram, formando uma barreira entre a elfa e a princesa. Princesa, nós não sabemos quem essa garota pode ser. Ela pode ser perigosa. É por isso que seus olhos estão tão fixos nela, eles acreditam que ela representa uma ameaça. Então vocês devem servir de escudos para mim. Isso me permitirá falar com ela em segurança, não é? Quero vê-la de perto. Foi por isso que comecei a caminhar em sua direção? Catleia sentiu que precisava ter certeza de que a garota era real e não uma criatura de fantasia. Então, que negócios você tem com o Império Sagrado de Neia? Disseram-me que eu podia contar com o Império Sagrado de Neia. Tenho estado à procura dele. Mas é tudo o que me lembro. A jovem olhou para o chão da floresta, impotente, como se tivesse vindo pedir desculpa. Como se esperasse alguma punição pelas suas palavras. Você não se lembra? Você perdeu a memória? Perguntou Catleia. Não me esqueci de tudo, mas há muita coisa que não consigo recordar. Ai! Quando a garota colocou a mão na bolsa, Maquia e os outros cavaleiros se arrepiaram de cautela. Mas tudo o que ela tirou foi um pedaço de papel. Maquia, eu gostaria de ver o que ela tem para me mostrar, você poderia pegar para mim? Claro, princesa. Maquia pegou o pedaço de papel e se virou para Catleia. Princesa, eu devo ser a primeira a abrir isto e confirmar. Não, isso não será necessário, interrompeu Catleia, estendendo a mão. Após um momento de hesitação, Maquia colocou o pedaço de papel dobrado na palma da mão de Catleia. A princesa o abriu e começou a ler o que estava escrito dentro. A Casa Real de Ashirem. Conheço esse nome. Já li sobre eles na biblioteca do palácio. Então você é a princesa de Ashirem, da nação élfica superior dos Illings. A mesma casa que outrora teve laços estreitos com nossa terra natal, Neia. Por que meu coração está batendo tão rápido? Sim, eu sou, respondeu a jovem, embora parecesse um pouco insegura. Mas o que você está fazendo aqui fora sozinha? Deve haver algum motivo. Isso não parece ser uma tentativa bem intencionada de restabelecer relações amistosas. Nem um pouco. Bem, parece óbvio que circunstâncias infelizes a trouxeram até aqui. Ela alega não ter memórias. Será essa a razão pela qual ela se afastou de seu país? Uma enxurrada de pensamentos começou a passar pela mente de Catleia, como se uma barragem tivesse se rompido e as possibilidades a inundassem com uma torrente imparável. Era raro ela se emocionar com tamanha intensidade. Sentia entusiasmo, inspiração e esperança, mas nada negativo. Conhecer aquela jovem fora uma experiência revigorante para Catleia, algo tão novo e desconhecido. Pai. Ela olhou para o pai, que estava montado em seu cavalo. Em seus olhos, ela viu
Ortola ficou completamente cativado pela jovem. Ele não desviou o olhar enquanto pronunciava o nome dela. Catleia. Sim, pai. Linda. Sim, sim. Era um tanto difícil de interpretar, mas parecia que ele estava falando da garota. Pai. É? Ortola pareceu recuperar um pouco da compostura. Ela parece precisar de ajuda e foi orientada a recorrer à nossa nação em busca de auxílio. A jovem explicou novamente sua posição, que era uma integrante da realeza da casa de Ashirem. Parecia que Ortola estava tão cativado por ela que ainda nem havia assimilado essa informação. Ashirem dos Illings. Esse é de fato um nome com ligações a Neia, como consta nos registros da biblioteca do nosso palácio. Os imperadores que reinaram após o desaparecimento dos elfos expressaram pesar pela forma como foram maltratados pelas mãos dos humanos. Assim está escrito. Também foi dito que, na próxima vez que o mensageiro dos elfos viesse, deveríamos recebê-lo com o máximo respeito. Ortola fechou os olhos. Precisamos espiar o que aconteceu. Vossa Majestade, perdoe minha interrupção. O capitão da guarda pessoal do imperador, Guards Forlan, ajoelhou-se diante do cavalo de Ortola. Esta jovem pode ser uma assassina, enviada por alguém com más intenções contra Vossa Majestade. Essa possibilidade ainda não pode ser descartada. Creio ser perigoso confiar em suas palavras e aceitá-las tão facilmente. Podemos levá-la para a capital, mas acredito que ela deva ser mantida sob custódia até que possamos determinar que ela não nos representa nenhuma ameaça. Tem toda a razão, Guards. Então, Vossa Majestade. Não quero que as coisas comecem assim, pensou Catleia instintivamente. Mas não. Guards tem toda a razão. Era raro Catleia preferir uma decisão ilógica a uma racional, mas, neste caso, ela o fez. Pai. E se ela for mesmo uma princesa, aqui como enviada para restabelecer as relações entre nossas duas nações? Contê-la pode fechar esse caminho para sempre. Talvez seja um teste da nação dos Illings, avaliando nosso valor pela forma como tratamos essa jovem que nos enviaram. Foi justamente quando ela se preparava para rejeitar a sugestão de Guards que seu pai se pronunciou. Mas, eu não vou permitir. O imperador parecia completamente resoluto. Fazia muito tempo que Catleia não via tamanha majestade refletida nos olhos de seu pai. Considerando a crueldade com que os elfos superiores foram tratados pelos povos deste continente, somos, nós, que devemos nos esforçar para reconquistar sua confiança, e não o contrário. Além disso, essa garota viu tão poucos verões que não consigo duvidar de suas intenções. Catleia ficou um pouco surpresa com as palavras do pai, isso não é típico dele. Mas talvez seja assim que um imperador sagrado deva realmente ser. Me desculpe, Vossa Majestade. Guards pareceu surpreso com a firme resolução do imperador, e também comovido com suas palavras. Nosso imperador finalmente retornou, pareciam dizer seus olhos. Ortola ergueu a mão em sinal de que aceitava o pedido de desculpas. Compreendo perfeitamente que não foi fácil para você falar e me avisar. Você o fez para minha proteção e para a segurança de Neia. Mas eu desejo acreditar nesta jovem. Confiar naqueles elfos superiores com quem um dia caminhamos lado a lado. Por favor, Guards. Conceda-lhe essa indulgência. Guards baixou a cabeça mais uma vez. Ouvir Vossa Majestade falar com tanta veemência sobre o assunto. Percebi que cometi um erro. Você cumpriu seu dever como meu guarda pessoal. Não se prenda a isso. Seu nome, Serás, não é? Perguntou o imperador, voltando-se para a garota. Ah. Sim. A elfa os observava conversando em silêncio. Então, ajoelhou-se como uma cavaleira. Eu sou Serás Ashirem, Vossa Majestade. Ortola sorriu para ela afetuosamente. Ho. Você tem ótimas maneiras. Mas não há necessidade de tanta formalidade. Vejo que você ainda é apenas uma criança.
Suas memórias estão confusas, então? Isso pode ser resultado de alguma doença. Por favor, descanse em meu palácio até recuperar o que perdeu. Portola finalmente desviou o olhar de Serás para sua filha. Catleia. Ah, sim, pai? Cuide da garota. Vocês duas parecem ter idades parecidas. Catleia fez uma reverência elegante, como uma verdadeira nobre. Claro, Vossa Majestade. Pode deixá-la em minhas mãos. Bem, Catleia. Isto não é brincadeira, disse Ortola, lançando à filha um sorriso irônico e uma leve repreensão. Os cavaleiros começaram a relaxar, exceto Maquia, que parecia incerta sobre como reagir à situação. Quanto ao Hag, acho que devemos esconder a presença dessa garota dele por enquanto. Sim. Deixe-o comigo. Vou colocar Será sob os cuidados de Catleia até que ela seja trazida para a capital. Peça a Maquia que a acompanhe em sua viagem de volta. Sim, Vossa Majestade. Muito bem. Hag vai começar a reclamar se demorarmos muito para voltar à caçada. Vamos. Portola conduziu seus cavaleiros de volta pelo caminho que haviam percorrido. Talvez seja impróprio da minha parte dizer isso. Mas o imperador parecia um homem diferente agora há pouco, disse Maquia enquanto o observava partir a cavalo. Eu também senti isso, algo em seu coração foi profundamente tocado por esse encontro, respondeu Catleia. Mas eu entendo o porquê, disse a cavaleira de Catleia, desviando o olhar das costas do imperador para a jovem que estava no meio deles, como se tivesse saído de um mundo de fantasia. O que ela via não era um devaneio nascido do embotamento sufocante da vida diária. A garota não desapareceu quando fechou os olhos. Afinal, ela era real. Serás Ashirem. Você pode usar estes aposentos por enquanto, disse Catleia Strauns, a garota que Serás encontrou enquanto vagava pela floresta de inverno. Ela era a princesa do Império Sagrado de Neia. Serás, de alguma forma, também havia conhecido o próprio imperador, juntamente com seus cavaleiros. Todos eles estavam caçando na floresta. Que sorte a minha! O imperador e seus homens acolheram Serás, tratando-a com o máximo cuidado. Ela foi escoltada da floresta em uma carruagem estável até a capital Neaan, Vorainfjeld, depois pelas ruas da cidade até o palácio. Eles deram a volta para entrar por uma porta dos fundos. A partir dali, ela seguiu todas as instruções de Catleia e foi conduzida aos seus novos aposentos. O interior era decorado em tons relaxantes, nem muito simples, nem extravagante demais. Nada no quarto parecia exagerado ou fora de lugar. Este é o meu segundo conjunto de aposentos pessoais. Quando convido hóspedes, costumo oferecer o primeiro, que parece um pouco mais bonito. Mas, na verdade, gosto muito mais destes aposentos. Ah, o quarto é ali, disse Catleia, apontando para um dos cômodos adjacentes. Serás estava sentada em um banco longo adornado, com as costas eretas e as mãos delicadamente cruzadas no colo. Ai, mas essas câmaras! Tem certeza de que não se importa que eu as utilize? Este palácio não tolera indivíduos indesejáveis que ousem invadir os aposentos privados de uma princesa. Este é o lugar perfeito para você se esconder, disse Catleia. Serás sentiu-se estranha. Talvez seja pela rapidez surpreendente com que tudo parece estar acontecendo. As coisas estão indo tão bem que chegam a me preocupar. Essa princesa. Ela parece incrivelmente aberta e destemida em relação a mim, considerando sua posição real na corte. A cavaleira, Maquia, esperava do lado de fora. Apenas Serás e Catleia estavam juntas em seus aposentos. O que o capitão da guarda pessoal do imperador disse naquela floresta estava correto, pensou Serás, concordando com o homem. Catleia aproximou-se dela, talvez pressentindo sua confusão e preocupação. Aconteceu alguma coisa? Não, eu me sinto estranha dizendo isso. Mas tenho a sensação de que os eventos têm se desenrolado numa direção muito conveniente para mim.
Catleia apoiou um joelho no banco longo adornado e inclinou-se em direção a Serás, fazendo com que ela recuasse um pouco em resposta. Estou surpresa, só isso. Ou talvez... Quantos anos você tem? Perguntou Catleia, ignorando as preocupações de Serás. 7, ela respondeu honestamente. Farei 8 anos este ano. Oh, meu! Os olhos de Catleia se arregalaram e ela se inclinou ainda mais para perto. Suas respostas às minhas perguntas são muito maduras, considerando a sua idade. Se é sério? Meu vocabulário. Acho que vem de todos os livros que li. Então você gosta de ler, suponho? Perguntou Catleia. Ela cobriu levemente a boca com a mão enquanto falava, como se estivesse preocupada em respingar saliva em Serás a essa altura. Isso dava a impressão de que estavam trocando segredos sussurrados. Sim, eu gosto. Temos uma biblioteca maravilhosa aqui em Vorainfeld. Bem, eu ficaria muito feliz se pudesse ler os livros que estão lá dentro. De repente, um dedo pairou na ponta do nariz de Serás. Finalmente, sua expressão relaxou um pouco. Você realmente deve gostar de livros. Sim. Catleia fechou os olhos e seu nariz se contraiu enquanto ela cheirava o ar algumas vezes. É sutil? Mas você tem um cheiro agradável. Como o leve aroma de flores numa brisa de início de primavera. É alguma água de cheiro? Não estou usando nenhuma água de cheiro. Os elfos, como raça, eram conhecidos pela ausência de odor corporal. Serás ergueu os braços e cheirou desde as mangas até a parte superior dos braços. Não acho que meu cheiro esteja diferente do normal, mas não consigo perceber isso por mim mesma. E, no entanto... Catleia sorriu e pegou suas duas mãos enquanto Serás inclinava a cabeça para a princesa, com um olhar interrogativo. Você devia estar com frio lá fora? Que tal um banho? Serás esfregou-se com um pano embebido em sabão. O pequeno banquinho em que se sentou era de alta qualidade e acabamento primoroso. O mesmo se aplicava ao tecido que o cobria. Ela observou o vapor subir da superfície da água. O quarto de banho para o qual fora levada era de uso exclusivo da própria princesa e ficava em seus aposentos. Catleia havia indicado o caminho para o quarto de banho para Serás e saído para conversar com Maquia. Logo, um grupo de criadas chegou para preparar um banho. Temos objetos mágicos antigos e especiais que ajudam a manter a água a uma temperatura razoável, explicou Catleia, acrescentando que tais objetos não eram comuns e que ela só tinha permissão para usá-los por ser uma princesa. O quarto de banho era praticamente do mesmo tamanho que o quarto. Imagino que 3 garotas do meu tamanho poderiam tomar banho juntas aqui. Serás pegou um balde cheio de água para lavar as bolhas. Ela sentiu um leve calor nas bochechas e, depois de jogar os cabelos molhados para trás das orelhas, olhou-se no espelho. O que viu foi o reflexo de seu próprio corpo nu, com os longos cabelos presos atrás da cabeça. Eu estava caminhando por aquela floresta fria a menos de meio-dia, mas agora... As criadas prepararam um banho quente para limpar meu corpo. Dizia-se que a maioria dos espíritos preferia contratantes puros e limpos, e, por essa razão, Serás aceitou de bom grado a oferta de Catleia de um banho. Os espíritos estão felizes. Mas por que ela está sendo tão gentil comigo? O mesmo vale para o imperador sagrado de Neia. Se ele não tivesse intercedido por mim, quem sabe onde eu estaria agora? Só estou aqui porque ele e a princesa expressaram veementemente o desejo de me proteger. Confie no Império Sagrado de Neia. Não me lembro quem me disse essas palavras, mas acredito que estavam certas. Mesmo assim, o mistério me deixa inquieta. Por que estão fazendo tanto por mim? Será que estão me enganando? Estarão tramando algo terrível e isso é uma preparação para o que está por vir? Estão me usando? Para quê? Serás balançou a cabeça, como se quisesse se livrar da nuvem de dúvida. Não. Não consigo pensar assim. Catleia não me parece ser esse tipo de pessoa, não consigo pensar nela dessa forma. Não quero. Quero confiar nela.
Não suporto viver desconfiada de todos. Gostaria de saber quando alguém está mentindo, isso tornaria tudo muito mais fácil. Desculpe a intromissão. Seraz imediatamente se encolheu e cobriu o peito com as duas mãos. Virou-se e viu Catleia parada ali, nua. Lady Catleia. Ah! Nós duas somos garotas, mas talvez eu não devesse ter vindo com você? Não, está tudo bem. Fiquei apenas um pouco surpresa, só isso. De qualquer forma, não estou em posição de recusar. Eu estava com medo de que você pudesse desaparecer numa nuvem de vapor, então vim ver como você estava, ou melhor, essa é a minha desculpa oficial. Pensei que poderíamos nos conhecer melhor. Seraz estava confusa. Entendo. Pi. Catleia caiu na gargalhada. Vejo que você também sabe fazer caretas. Seraz sentiu as bochechas esquentarem. Me desculpe. Não. Você não tem nada pelo que se desculpar. Enfim. Posso me juntar a você? Bem, sim, claro. Afinal, este é o seu banho, Lady Catleia. Então, se me der licença. Catleia colocou o pano que tinha nas mãos no chão e sentou-se sobre ele, para espanto de Seraz. Lady Catleia? Este é o quarto de banho da princesa. Só tem um banquinho, e, naturalmente, ela é quem deve usá-lo. Seraz entrou em pânico. Me desculpe. Ela se levantou às pressas e imediatamente escorregou em uma poça de água com sabão ao lado do banquinho. Ela caiu, ou melhor, por pouco não caiu. Os olhos de Catleia se arregalaram, a boca se abriu em choque enquanto sua mão se estendia para impedir que Seraz caísse. Isso foi feito de forma maravilhosa, disse ela, recebendo uma salva de palmas. Sem saber como reagir aos elogios, Seraz ficou paralisada, parecendo um pouco boba parada ali, surpresa. Bem, eu não me importo, particularmente de sentar no chão. Mas já que você se levantou para me atender, eu vou pegar o banquinho. Catleia sentou-se e passou as mãos pelos próprios cabelos. Ah! Gostaria que eu lhe ajudasse? Oh, é mesmo? Muito obrigada. Seraz pegou um pano novo, molhou em água com sabão e começou a lavar Catleia. Ela não tinha ideia se estava fazendo certo, pois nunca havia lavado ninguém antes. Catleia parecia estar confortável o suficiente, então Seraz presumiu que tudo estava indo bem. Em seguida, pegou o balde de água e enxagou as bolhas das costas da princesa. Lady Catleia. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Mas vamos esperar até estarmos na água para isso. As duas entraram na banheira, sentando-se uma de frente para a outra. Então, o que você gostaria de perguntar? Seraz olhou para baixo. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Talvez, como disse o imperador sagrado, o povo de Neia sinta que deve espiar o que aconteceu no passado. Será por isso que Catleia está sendo tão gentil comigo? Bem, talvez seja porque você me comoveu. Eu a comovi. O que ela quer dizer com isso? Sempre me senti tão presa, sabe? Catleia levou a mão ao peito. Sinto como se o tempo tivesse parado dentro de mim. Como se nada jamais fosse mudar. Sempre fui atormentada por essas emoções. Talvez alguém pudesse descartá-las como tédio. Mas, no momento em que te vi, senti algo se mexer dentro de mim. Foi estranho. Nunca senti nada parecido antes em toda a minha vida. Ela pegou a mão de Seraz e sorriu para ela, semi-fechando os olhos. E bem, eu sempre quis ter uma irmã. Uma irmã? Sim. Uma irmãzinha, no seu caso. Uma irmãzinha. Desculpe perguntar, mas quando você retornará ao seu país de origem? Retornar? Não. Não posso voltar lá. Mas por quê? É verdade. Agora me lembro.
Eu fui banida. Não. Eu não posso voltar. Você não pode? O que você quer dizer com isso? Por algum motivo, Será sentiu que formular isso como, acabei de me lembrar, poderia levantar suspeitas. Sinto muito por não ter lhe contado antes, mas fui banida do meu país. Oh, meu! Perdi algumas das minhas memórias, e acredito que isso possa ser resultado do meu banimento. E então? Serás desviou o olhar, subitamente tomada por uma mistura de emoções conflitantes e culpa. O imperador sagrado de Neia esperava que eu pudesse ser uma ponte entre a sua nação e os elfos superiores. Mas sinto muito. Não acredito que eu possa servir como essa ligação. O que estou dizendo? Estou me colocando em perigo. Hesitante e trêmula, Serás voltou seu olhar para Catleia, encontrando-a com os olhos arregalados e encarando-a. Então você quer dizer que poderá ficar aqui para sempre? É? Sim. Talvez. Suponho que essa seja uma maneira de ver as coisas. Serás ficou chocada. Estou aqui para servir como embaixadora dos elfos superiores, restabelecendo relações com o país que me baniu? É esse o papel que essas pessoas querem que eu desempenhe? Bem, que notícia maravilhosa! Os olhos de Catleia brilhavam, mas ela rapidamente pigarreou e se corrigiu. Me desculpe, eu não sei por que você foi banida, então foi impróprio da minha parte descrever essa situação como maravilhosa. Me desculpe. Por favor, não se preocupe com isso. Na verdade, não me lembro por que fui banida do meu país. Mas bem, tenho certeza de que foi porque cometi algum crime. Oh, é mesmo? Sim. Deve ser isso. Devo ser uma criminosa. Então, você cometeu um crime. Mas isso foi em seu país de origem, certo? É? Sabe, isso não me incomoda muito. E de qualquer forma, você já se esqueceu. Então, de certa forma, é como se nunca tivesse acontecido. Lady Catleia. Sim. Talvez eu não devesse perguntar isso. Mas por que você acredita em tudo o que eu lhe disse? Minhas memórias são vagas. Pouco confiáveis. Devo parecer terrivelmente suspeita para você. Nem sequer sei que crime levou ao meu banimento. É porque você é sincera. É? Seu caráter me parece muito sincero. É por isso que confio em você. Mas você não me conhece há nem um dia. Para mim, está claro que você não é nada como os outros mentirosos e trapaceiros que infestam este mundo. Catleia apertou a mão de Serás com força. Eu nasci como princesa desta nação. Mesmo sendo criança, eu vi quem você realmente era. Havia algo nos olhos de Catleia que assustou Serás por um instante. E, minhas desculpas. Parece que minha personalidade assustadora escapou. Bem, de qualquer forma. O tédio e as restrições que me são impostas por ter nascido princesa de Neia são realmente terríveis. Talvez fosse diferente se eu tivesse irmãos para me fazer companhia. Infelizmente, sou a única filha na linha de sucessão do Imperador Sagrado. Muitos se aproximam de mim, buscando influenciar minhas opiniões e pensamentos sobre assuntos de Estado. Como posso dizer? As tramas e intrigas desta nação são complicadas demais. Cuspiu Catleia. É sufocante. Ela parece tão crescida, tão madura para a idade dela. Mal consigo acreditar que ela tenha apenas 10 anos. Catleia sorriu, recuperando parte de sua serenidade. Mas quando estou com você, sinto como se pudesse respirar. Você me ajuda a recuperar o fôlego. Esse é o papel que eu gostaria que você desempenhasse. Se você aceitar. Então, a princesa precisa de alguém com quem possa conversar sem reservas. Se essa é a razão de sua gentileza, acredito que posso compreendê-la. Ela se sente esmagada pelo peso dessa pressão.
Ela precisa continuar a cumprir fielmente seu papel como a única descendente direta do imperador, lutando contra as conspirações dos adultos ao seu redor. Eu quero apoiá-la. Assim que terminaram o banho, Serás e Catleia foram para o quarto. A lareira aquecia bem o ambiente, com a lenha crepitando suavemente na lareira. Os poderes dos seus espíritos são realmente impressionantes. Isso me deu um grande susto, disse Catleia, passando uma escova pelos longos cabelos de Serás. Depois de se secarem e vestirem pijamas brancos impecáveis, Serás contou a Catleia sobre o poder de seus espíritos, demonstrando-o ao usar o espírito do vento para secar seus cabelos. Em seguida, Catleia perguntou se poderia pentear os cabelos de Serás. Considerando sua posição, Serás achou que deveria ser ela a pentear. Mas aquele era um pedido da princesa. Serás sentou-se no banco longo e adornado do quarto enquanto Catleia permanecia atrás dela, passando a escova delicadamente pelos seus cabelos. Então você precisa pagar um preço para usar o poder desses espíritos? Você não poderá dormir profundamente até que o preço seja pago? Sim. Consigo ter um sono superficial, entre o estado de vigília e o sono, mas não consigo dormir, de verdade. Tem certeza de que deveria usar um poder tão importante para algo tão trivial como secar o cabelo? Eu queria lhe mostrar o poder dos meus espíritos, Lady Catleia. E o preço por um ato tão pequeno não é grande. Por favor, não se preocupe com isso. Pensando bem. Você estava carregando uma espada quando nos conhecemos. Você sabe usar uma arma? Mais ou menos, sim. Então você também será uma ótima guarda, respondeu Catleia. Ela passou mais alguns instantes escovando os cabelos de Serás. Seu cabelo é realmente lindo. Obrigada. Respondeu Serás, sem saber bem o que mais dizer. Mas não é só o seu cabelo. Tudo, em você é tão belo, é quase milagroso. Mas imagino que essa beleza também lhe traga muitos perigos. Sei pouco sobre elfos, mas os desejos humanos podem ser coisas terríveis quando levados ao extremo. Catleia pegou uma mecha do cabelo sedoso de Serás com uma das mãos e a levou ao nariz. Você também tem um cheiro maravilhoso. Não se preocupe. Eu vou protegê-la, aconteça o que acontecer. Eu também gostaria de me colocar à sua disposição, caso eu possa ser útil de alguma forma, Lady Catleia. Não tenho para onde ir. Sem metas. Sem objetivos. Tudo o que eu queria era chegar ao Império Sagrado de Neia. Não sei como voltar para casa. Talvez tudo o que eu esteja buscando agora seja uma razão, qualquer coisa, apenas uma razão para viver. Gostaria de retribuir o fato de você ter me resgatado daquela floresta, então. Por favor, peço que me utilize da maneira que achar melhor. Catleia soltou uma risadinha. Então, que tal usá-la como irmã? Serás corou, piscando seus longos e finos cílios para o chão. Se é isso que você deseja. Lady Catleia. Você é realmente uma gracinha. Catleia era humana, mas Serás não achava que ela fosse muito diferente de uma elfa. A maior diferença entre elas era o comprimento das orelhas, ela supôs. E que Catleia era incapaz de interagir com os espíritos. Essa parece ser a maior diferença entre a raça deles e a nossa. Foi então que Serás percebeu que Catleia havia ficado em silêncio. Minha Lady? Na verdade. Há também outro motivo pelo qual a trouxe aqui ao palácio. Ela já não estava mais penteando os cabelos de Serás. É meu pai. O Imperador Sagrado? Perguntou Serás. Quando nos encontramos na floresta, uma espécie de mudança ocorreu em meu pai no instante em que ele pôs os olhos em você. Nunca o vi assim antes. Guard se lembra dos dias em que ele era mais sábio, mais digno em suas palavras e ações. Mas nunca ouvi falar dessa maneira antes de hoje. Parecia que Catleia estava falando tanto para si mesma quanto para Serás. A Casa Real de Strahuns está atualmente em uma posição muito frágil. O tom de Catleia era informal, mas havia um peso intransigente em suas palavras.
Meu pai está tão debilitado desde a morte da mãe. Tão apático, claramente negligenciando a própria saúde. E a cada ano que passa, ele vem perdendo sua influência como imperador desta nação. Ele está assim desde que me lembro. Os esplêndidos cavaleiros sagrados de Neia, a ordem pessoal do próprio imperador, composta por indivíduos de talento único, foram dissolvidos há muito tempo. Imagino que isso tenha sido parte de um plano para enfraquecer a autoridade do imperador. Tudo o que o imperador possui agora é um pequeno número de guardas pessoais. E poucos soldados demonstram verdadeira e profunda lealdade ao próprio imperador. Neia é sustentada pelos respectivos exércitos de seus nobres. Seras escutou em silêncio, admirada com o fato de uma garota de 10 anos ter tal domínio sobre assuntos de Estado. Mas, quando ele te conheceu, eu nunca o tinha visto daquele jeito. Talvez uma faísca tenha se acendido dentro dele, um desejo de espiar o que foi feito aos elfos e limpar o nome de nossos antigos imperadores. Acredito que essa paixão brotou dentro dele. Pai, acho que ele estava procurando uma razão para viver. De qualquer forma, quando o vi assim, senti tanta esperança, entende? Seras ouviu o tilintar da escova sendo colocada sobre uma mesinha ao lado dela, e Catleia colocou as mãos em seus ombros. Espero que nossa casa seja restaurada. Seras sentiu as mãos da princesa se fecharem um pouco. Conhecer você foi como um milagre. Acho que talvez agora algo possa mudar. Algo em meu pai, ou nesta nação, isso me dá esperança. Acho que agora entendo um pouco melhor. Catleia havia desistido de algo. Mas algo no meu encontro com ela e o Imperador Sagrado provocou uma mudança. Ela está tentando se reerguer. Ela precisa de mim. Ela me tratou com gentileza e agora precisa da minha ajuda. Desejo ajudá-la. Dar-lhe a minha força. Quero vê-la sorrir, nunca mais vê-la triste. É isso aí. Agora tenho certeza de que era assim que eu deveria servir. Quero retribuir o afeto sincero àqueles que me demonstram afeto sincero. Lady Catleia, você disse antes que eu poderia ser sua irmã, disse Seras, colocando a mão sobre a da princesa, que repousava em seu ombro. Se você me pedir, eu serei sua espada. Seras. Você me deu um lugar para ficar quando eu não tinha para onde ir. Você confiou em mim. Desejo retribuir sua lealdade. Embora eu não tenha certeza de quanta ajuda posso lhe oferecer. Seras deu-lhe um sorriso irônico, e Catleia moveu os dedos para entrelaçá-los com os de Seras, segurando-a pelas mãos. Claro que isso me agradaria. Catleia sorriu. Mas eu também agradeceria se você me tratasse como irmã. Seras não conseguiu conter o sorriso. Ela fechou os olhos e um largo sorriso surgiu em seus lábios. Claro. Pode contar comigo. Fico feliz por ela ser a primeira humana que já conheci. Ela não apenas me protegeu, mas também me mostrou o caminho a seguir quando eu estava tão perdida. Farei o meu melhor por ela em retribuição. Dedicarei todas as minhas forças a ela. Para protegê-la. O imperador mudou muito ultimamente, diziam os sussurros pelos corredores do palácio. Em primeiro lugar, ele começou a cuidar melhor de si mesmo, enquanto antes bebia em excesso a ponto de as pessoas ao seu redor se preocuparem com sua saúde, agora estava completamente sóbrio. Devo agir de maneira condizente com minha posição de imperador, disse Ortola aos seus vassalos ao começar a se aprimorar, mesmo em idade avançada. Ele também passou a se interessar muito mais pelos assuntos de Estado, não mais deixando quase tudo a cargo de seus vassalos como fazia antigamente. O que mais chamou a atenção de todos foi o súbito aprimoramento de sua sagacidade. Ele havia se tornado um tanto tolo nos últimos anos, mas esses dias haviam ficado para trás. Continuava gentil como sempre fora, mas agora aparentava serenidade e dignidade. Motivado em suas ações, era quase um homem completamente novo. Nosso imperador retornou, sussurravam aqueles que o conheciam antes da transformação. Alguns chegaram a se emocionar até as lágrimas ao falar de seu novo estado. O que no mundo aconteceu com Sua Majestade?
Ele saiu para caçar na floresta a noroeste com seu primo, o Duque Michel, não é? Isso era tudo o que o público sabia. Ninguém ainda tinha conhecimento de ser a Zachiren, a garota que o imperador encontrara na floresta. No entanto, alguns notaram uma jovem mascarada que estava ao lado de Catleia desde a viagem de caça. Notaram que a garota tinha orelhas compridas, ela devia ser uma elfa. Ela deve ter algo a ver com isso, sussurraram eles. Sua Majestade pretende restaurar nosso antigo vínculo com os elfos, disseram o capitão Guards e outros membros de sua ordem, todos cientes da situação. O encontro de Sua Majestade com aquela jovem elfa na floresta despertou a verdadeira alma de nosso imperador sagrado. Isso motivou a retornar ao seu antigo eu. Ele mudou e não mais trará vergonha à nossa antiga linhagem de imperadores sagrados. Não posso falar disso tão abertamente. Mas aquela elfa removeu a maldição que pesava sobre ele. Na verdade, porém, Catleia havia influenciado Guards a chegar a essa conclusão. Quando o capitão começou a investigar o motivo pelo qual o imperador havia recuperado a consciência, foi Catleia quem lhe deu pistas. Ela o guiou para a conclusão que preferia sobre o assunto. Contudo, Guards estava convencido de que havia formado sua própria opinião, correta, sobre o retorno do imperador. Os indivíduos podem duvidar de opiniões que lhes são impostas, mas tendem a ser menos desconfiados de suas próprias deduções racionais, observou Catleia. Serás ficava constantemente impressionada com o quão madura a princesa era para sua idade. Ela não se parecia em nada com as outras crianças de 10 anos. Serás não era a única que estava sempre ao lado de Catleia, pois Maquia também a acompanhava. Serás e a cavaleira pessoal de Catleia observavam a princesa de longe enquanto ela saía para um de seus passeios, uma prática que também servia como método para coletar informações. Ela parece ter 10 anos para você? Perguntou Maquia. Não. Ela pode ter apenas 10 anos de idade, mas por dentro, a princesa é uma adulta bem formada. Serás começou a chamar Catleia de princesa pelo palácio. Ela observou Catleia conversando com um cavaleiro do palácio que estava de guarda, tudo parte de seu processo de coleta de informações. Ela é muito boa em conquistar a simpatia dos outros. Maquia ficou em silêncio por alguns instantes antes de falar novamente, sem jamais desviar os olhos de Catleia. É exatamente isso que ela tem que fazer, sabe? Desde que nasceu, ela está em perigo. Um passo em falso e tudo acaba. E ela sabe disso. Acho que é instinto. Ela precisa agir como adulta para todos ao seu redor, quer queira ou não. Ela não teve outra escolha a não ser amadurecer além da sua idade. É isso que significa ser a única filha do imperador sagrado. É uma grande responsabilidade, ela ocupa uma posição importante nesta nação. Ela não teve escolha a não ser amadurecer tão rápido. Disse Serás lentamente, voltando seu olhar para Catleia. A princesa tem muitos inimigos aqui em Neia. Inimigos? Ela precisa de aliados, amigos mais poderosos do que aqueles que se opõem a ela. Seu pai pode ser o imperador, mas esteve fraco por tanto tempo. Havia um limite para o poder que ela podia exercer. Mas com Sua Majestade de volta ativa, se recuperando, as coisas tomaram um rumo favorável. Será se virou para Maquia e sorriu. Você é uma das aliadas da princesa? Sim. Obrigada. É? Fico muito feliz que a princesa tenha pessoas como você ao seu lado. Chocada com o comentário de Serás, Maquia corou levemente e desviou o olhar. Bem. Estou protegendo-a o melhor que posso, sabe? Mas só estou ao lado dela há menos de 1 ano, certo? Não é só por minha causa que ela esteve segura todos esses anos. Ela tem a própria força. Mas você a tem protegido. Você tem sido a aliada dela nestes últimos meses. Bem. Sim. Também ouvi dizer que você vem de uma orgulhosa casa de cavaleiros, Lady Maquia. E, no entanto, a princípio, minha família me tratou como um fracasso. Maquia falou brevemente com Serás sobre seu passado.
Chegou um ponto na infância de Maquia em que ela parou de crescer, apesar da idade. Muitos diziam que ela jamais teria a aparência de uma cavaleira Near. Não importava o quanto aprimorasse suas habilidades com a espada ou sua manipulação de mana, ela era rejeitada por sua aparência. Havia até quem zombasse dela, exclamando que ela jamais encontraria um marido, dada a sua altura. Maquia explicou a Seras que jamais poderia desistir do seu sonho de se tornar uma cavaleira. Contou-lhe sobre o dia em que conheceu Catleia e como a princesa enxergou como ela realmente era, e como se tornou uma cavaleira. Falou das zombarias que sofreu na corte, daqueles que afirmavam que ela só fora nomeada cavaleira por capricho da princesa, e que sua armadura era meramente decorativa. Contou também a Seras sobre seu despertar como uma das poucas usuárias de encantamentos no continente, e a completa mudança de atitude daqueles ao seu redor, e dos membros de sua família, após a descoberta de seu poder. O importante é: a princesa reconheceu seu valor, antes mesmo de você despertar como usuária de encantamentos. Isso está correto? Perguntou Seras. Maquia cruzou os braços. Então, você entendeu. Os olhos de Maquia se estreitaram enquanto ela olhava para Catleia, como se estivesse encarando o sol. É por isso que vale a pena se dedicar a ela. Sim. Eu também acho. No dedo médio da mão direita de Maquia havia um anel, um objeto mágico que lhe permitia lançar feitiços de encantamento. Lady Maquia? Maquia ainda estava com os braços cruzados, mas agora lançava um olhar de soslaio para Seras. Seus lábios pequenos formaram um biquinho adorável. Há algo errado? Perguntou Seras. Maquia suspirou resignada. Para ser honesta. Olha, tenho que admitir que talvez tenha ficado um pouco com ciúmes de você nos primeiros dias. Pensei que você estivesse tentando tomar o meu lugar como confidente da princesa. Eu entendo. Seras não tinha certeza de como responder a isso e tinha certeza de que sua resposta devia ter soado um pouco sem graça. Mas, ela deu de ombros. Tenho observado você e vejo quão valiosa você será como aliada. A teoria de que você é alguma assassina enviada por alguém com más intenções ainda não pode ser descartada, como disse o Sr. Quartz. Mesmo que a cautelosa princesa confie em você. Mas não acho isso provável. E bem... Sim. Se você algum dia trair a princesa, você não sairá impune. Não tenha medo. Respondeu Seras. Não haveria nenhum benefício em eu traí-la. Nenhum mesmo. Maquia a encarou, tentando avaliá-la, procurando algo dentro dela. Se isso é representação, então você precisa arrumar um trabalho no teatro. Agradeço o elogio, Lady Maquia, você me honra. Maquia se virou silenciosamente para olhar para Catleia, mas sua calma durou apenas alguns instantes. Maquia começou a puxar os próprios cabelos com as duas mãos. Você é uma verdadeira peste, sabia? Você é tão má quanto a princesa. A cavaleira apontou o dedo na direção de Seras, para cima, dada a sua altura. O quê? A princesa é madura para a idade dela, mas não tem como você ter 7 anos, né? Você é muito calma. Quer dizer, como você acha que eu era aos 7 anos? A elfa mascarada que acompanhava a princesa era um tema frequente de conversa na corte. Alguns especulavam que a jovem usava uma máscara devido a cicatrizes de cortes profundos no rosto. Outros diziam que as cicatrizes eram o resultado de alguma queimadura terrível. Todos esses rumores foram espalhados pela própria Catleia, mentiras vazadas para seus contatos no palácio. Pretendo revelar sua beleza em algum momento, Seras. Mas, no momento, acredito que possa ser um tanto perigoso fazê-lo. Gostaria que você permanecesse como minha seguidora mascarada até que os preparativos adequados possam ser feitos. Seras confiava em Catleia e fazia o que ela pedia. Ela raramente aparecia em público como a elfa mascarada.
E como ficar confinada em seus aposentos provavelmente não seria benéfico para sua saúde mental, era-lhe concedida relativa liberdade para circular pelos corredores do palácio. Ela também fazia passeios com Catleia em sua carruagem, embora estivesse sempre acompanhada por Catleia, Maquia ou outras pessoas de confiança da princesa. Revelar seu rosto ao mundo fará com que você perca outro tipo de liberdade, disse Catleia, explicando por que desejava que Serás usasse a máscara. Se ela pensa assim, então talvez seja melhor eu usar. A princesa Diney era conhecida por sua excentricidade, e a maioria na corte estava disposta a aceitar sua nova acompanhante elfa mascarada como apenas mais um de seus passatempos estranhos. No palácio, pelo menos, a presença de Serás parecia não ser considerada de grande importância. Acho conveniente demonstrar certas peculiaridades leves diariamente, isso permite que os outros desconsiderem certas ações que tomo e que talvez não sejam condizentes com a minha posição de princesa, atribuindo-as simplesmente a peculiaridades do meu caráter. Pode ser bastante útil evitar suspeitas dessa forma, sabe? Em momentos como este, por exemplo. Quanto a Serás, ela passou grande parte do seu tempo aprendendo e treinando durante esse período. Ela tinha pouco conhecimento sobre o mundo em que se encontrava. Ainda se baseava nos ensinamentos antigos que adquirira nos livros que lera em seu país de origem, embora ainda não se lembrasse do nome dele. Aqueles tomos eram antigos, e muito do que neles constava não eram os fatos recentes. Serás estava feliz por ter acesso a livros novos e desconhecidos, utilizando a biblioteca do palácio. Era necessária permissão real para entrar, e por isso era um lugar conveniente para ela passar um tempo sozinha. Serás estava absorta pelas letras nas páginas de seus livros. Catleia havia escolhido alguns volumes para ela começar e também conseguido outros livros que não estavam na biblioteca para lhe dar. Serás sentiu seu pequeno mundo se expandir ao seu redor. É isso, pensou ela, tremendo de alegria. Você é uma verdadeira leitora voraz, não é? Disse Maquia com um suspiro. Disseram a Serás que os membros da realeza e da nobreza de Neia geralmente tinham outros passatempos. Quando liam livros, eram histórias de belas rainhas, princesas, cavaleiros e viajantes de outros mundos, além de contos de drama que, em sua maioria, giravam em torno do amor. Serás passava a maior parte do tempo lendo em silêncio, mas Ortola também a visitava de vez em quando. Ele era o imperador e não precisava da permissão de ninguém para entrar em sua própria biblioteca. Quando ele a visitou pela primeira vez, Serás achou que seria extremamente rude continuar lendo em sua presença. Mas o imperador insistiu para que ela prosseguisse com seus aprendizados. Peço desculpas. Não era minha intenção incomodá-la. Por favor, continue lendo e não se preocupe comigo. O mundo ao meu redor está cheio de atividade. Há dias em que venho aqui, até estas estantes, simplesmente para escapar do barulho, disse ele com um sorriso irônico. Catleia me disse, sem rodeios, que eu jamais deveria te perturbar enquanto você estivesse lendo. Não quero atrair a ira da minha filha. Serás havia percebido recentemente o quanto o geralmente digno e forte imperador sagrado adorava sua filha. Ortola costumava sentar-se em uma das cadeiras da biblioteca, a certa distância de Serás, e ler um livro. Contudo, sempre que ela olhava para ele, ele nunca parecia muito interessado no que estava lendo. Talvez ele esteja aqui apenas pela tranquilidade, e não pelos livros, pensou Serás. Houve também momentos em que ele dormia, parecendo exausto após um longo dia. Certa vez, quando o encontrou dormindo em sua cadeira, Serás o cobriu delicadamente com um cobertor leve que Catleia lhe dera. Ele o encontrou sobre o peito ao acordar. Uma criança tão bondosa e cheia de compaixão. Devo ser um imperador melhor, por sua causa, disse ele, comovido até às lágrimas por seu pequeno gesto de bondade. Não era apenas o conhecimento de Serás sobre o mundo que estava melhorando. Ela dedicava grande parte do seu tempo ao treinamento com a espada. Catleia selecionou vários instrutores para o seu treinamento. O primeiro grupo tinha a impressão de que isso era mais um dos caprichos da princesa. Treinar sua elfa mascarada poderia ser uma nova frivolidade dela. Os outros logo perceberam a verdadeira qualidade de Serás no momento em que cruzaram espadas com ela.
você encontrou alguém incrível, princesa. Comentou um deles, enxugando o suor da testa após um treino com Serás. Agora entendo por que você a quer ao seu lado. Ela tem talento, uma habilidade inata com a espada. Serás teve a oportunidade de conhecer muitas lâminas diferentes, cada uma com seu estilo próprio de esgrima. Nenhuma das espadas usadas nos treinos estava sem fio. Como Catleia havia escolhido a dedo cada instrutor, os mestres de Serás eram todos espadachins verdadeiramente talentosos, e muitos superavam Serás em técnica. Ao longo do ano seguinte, ela os ultrapassaria a todos nesse aspecto. Contudo, as habilidades mágicas de Serás não eram lá muito extraordinárias. Os elfos não eram conhecidos por sua magia e tinham dificuldade em manipular mana. A quantidade que conseguiam absorver e armazenar era pequena. Assim, os esforços de Serás se concentraram na espada e no arco. A especialidade dos elfos são suas técnicas com os espíritos, eu acho, observou Catleia. Os espíritos de Serás cresceu junto com ela. Seu espírito de luz agora lhe dava a capacidade de alterar alguns pequenos detalhes de sua aparência externa. Acho que devemos decidir quais dos poderes dos seus espíritos revelaremos e quais manteremos em segredo, disse Catleia, enquanto as duas discutiam sobre os poderes dela. Você é uma elfa, é claro. Então, levantaria suspeita se você afirmasse que não possui nenhum poder de espíritos. Vamos, então, ocultar aqueles que podem nos servir como armas secretas e permitir que o restante seja revelado ao público. Esse é o melhor caminho a seguir. Serás tinha uma pergunta. Existem outros elfos no continente? Eles raramente são vistos. Mas sim. Formam comunidades distantes de qualquer assentamento humano, vivendo isolados de nós. E, dada a sua história, evitam veementemente qualquer tentativa humana de contato. Os elfos negros têm mais contato com a nossa sociedade do que os outros clãs. Embora raramente sejam vistos dentro das fronteiras de Neia. Serás havia lido muito sobre elfos na biblioteca do palácio e também perguntado a muitas pessoas sobre eles. Ela descobriu que também existia uma raça de semi-humanos, pessoas com aparência bestial, vivendo no continente, embora fossem tratados muito mal pela sociedade. E nesse continente, sociedade e humanidade eram praticamente sinônimos. Os elfos negros não têm sido vistos com frequência, especialmente desde que a bruxa proibida foi expulsa de Alion, pelo que ouvi dizer. O reino de Alion era uma grande nação localizada a nordeste de Neia. O aspecto mais notável de Alion, Serás descobriu, era que abrigava um divino, uma deusa chamada Vicius. Vicius era considerada a divindade guardiã do continente. O continente era assolado por um desastre natural periódico conhecido como a raiz de todo o mal, que surgia a cada poucos séculos. Mas, em outras épocas, apenas décadas podiam se passar entre as aparições do mal. E então, um milênio inteiro podia transcorrer antes do próximo surgimento. A raiz de todo o mal era, imprevisível, em seu tempo de manifestação. Mas quando aparecia, a deusa convocava um grupo conhecido como os Heróis de Outro Mundo para combater o exército da raiz de todo o mal. O mal podia drenar a força dos habitantes do continente, mas os Heróis de Outro Mundo eram de alguma forma imunes. Eles também recebiam poderes especiais da própria deusa. A deusa que convocava os heróis era verdadeiramente como uma protetora. Serás já havia lido um pouco sobre divinos, mas em seu país de origem havia poucos detalhes registrados sobre a natureza deles. Os divinos. Então eles existem mesmo. Gostaria de saber como são? Como se comportam? Serás se viu interessado em Vicius, embora infelizmente a deusa não tivesse se mostrado muito em público durante a última década. Na verdade, ela não era vista desde o nascimento de Catleia. Nem mesmo a princesa a havia conhecido. Ouvi dizer que ela pode estar nas masmorras sob seu castelo, e houve relatos de avistamentos dela se aventurando em ruínas subterrâneas. Também ouvi dizer que ela foi vista nas florestas do sul de Usa. Tenho certeza de que ela está mais ocupada do que nossas mentes humanas podem compreender, disse Catleia. Talvez ela precise de muito tempo para se preparar para o desastre iminente, observou Serás. A convocação de heróis pode ser um processo longo.
Não é algo que eu não divino possa fazer por ela. Ela precisa se dedicar sozinha a esse longo processo de preparação. Ela se concentra, empenhando-se diligentemente para nos preparar para o desastre que está por vir. Ela é verdadeiramente a guardiã do nosso mundo. Gostaria de conhecê-la um dia. Ela trabalha sozinha para proteger a paz do mundo, empenhando-se para evitar calamidades. Tenho certeza de que ela é uma pessoa maravilhosa. Catleia percebeu seu pai, Ortola, atravessando o pátio ensolarado enquanto as duas conversavam. Ele estava acompanhado por vários de seus assistentes. Ela quase o confundiu com outra pessoa, tamanha era a mudança drástica em sua aparência. Sua barriga não estava mais saliente. Seu corpo estava tonificado e mais leve do que nunca. Ele não conseguia esconder a idade, mas toda a vitalidade da juventude havia retornado. Ele também havia se transformado por dentro, ou pelo menos era o que Catleia pensava. Tenho certeza de que tudo isso é por sua causa, ela disse certa vez a Serás. Não sei nada sobre como o imperador era antes, apenas o que me contaram. Mas se algo na minha presença o mudou para melhor, então estou feliz. Ortola dispensou seus acompanhantes e caminhou em direção às duas com as mãos cruzadas atrás das costas, sorrindo. Vejo que vocês duas continuam amigas como sempre. Pai. Serás ajoelhou-se e fez uma profunda reverência. Meu imperador. Ó, levante-se. Levante a cabeça, Serás. Entendido. Catleia estava ao lado de Serás enquanto Ortola acariciava a barba e lhes dirigia um sorriso satisfeito. Vejo que agora vocês são como verdadeiras irmãs. Nunca imaginei que minha própria filha encontraria uma irmã tão bonita. Sou o homem mais sortudo do mundo. Eu sei que Serás é sua filha favorita, pai. Você não está com ciúmes agora, está, Catleia? Ortola estendeu a mão e acariciou os cabelos da filha. Não se preocupe, sangue do meu sangue, você sempre será a minha número 1. Isso nunca vai mudar. Você e Serás têm muito em comum, mas a sua capacidade de se preocupar com coisas insignificantes é o que as diferencia. Vamos, seu imperador está cansado de um dia agitado. Anime-me, por favor. Ortola se agachou até a altura dela, abriu os braços e Catleia abraçou o pai. Você tem trabalhado muito ultimamente, pai. Sei que continua seu maravilhoso trabalho como imperador desta nação. Por favor, peço apenas que não se esforce demais. Agradeço sua preocupação, Catleia. Vou garantir que nossa nação de Neia seja um lugar onde vocês duas possam viver em conforto. Ele se afastou do abraço da filha e se virou para Serás. Venha, Serás. Você também. Pai. Havia um tom cortante na voz de Catleia. Ela lançou um olhar fulminante para o pai, com os olhos semifechados. Você não pretendia apenas acalmar meu ciúme? O que está fazendo? Era só uma brincadeira. Ortola colocou as mãos nos joelhos e se levantou lentamente. Meu. Não sei se devo me alegrar ou me desesperar com o ciúme que minha filha desenvolveu. Me sinto abençoado, mas, como homem, isso também é bastante preocupante. Pai, pense na sua idade. O que você quer dizer? Eu ainda sou tão jovem. Não é verdade, Serás? Sim, Vossa Majestade ainda é tão jovem. Viu? Serás entendeu. Ele estreitou os olhos e acariciou o queixo. Gostariam de se juntar a mim para um chá, talvez? Você gosta de doces, não é, Serás? Mandei trazer alguns que foram feitos pelo melhor chefe do país. Eu mesmo os encomendei. Serás ficou maravilhada com os bolos e doces macios e deliciosos de Neia quando chegou. Ela nunca imaginou que algo pudesse ser tão gostoso. Algo mudou nos olhos de Catleia quando ela olhou para o pai. Princesa? É como se ela tivesse percebido algo muito errado. Mas não. Serás piscou, olhou novamente e viu a mesma Catleia de sempre. Devo ter imaginado coisas.
É claro que iremos acompanhá-lo, pai. Não é, Serás? Sim. Ótimo. Muito bom. Vamos lá. Serás, o imperador, e a princesa passaram a hora seguinte bebendo chá juntos, elegantemente. Serás foi alvo de brincadeiras de Catleia por seu deleite com os doces que ambas apreciavam. Oh, você faz umas caretas muito interessantes enquanto come, disse ela. Dias, depois meses, se passaram. Se houve uma grande mudança durante esse período, foi o retorno do imperador sagrado ao poder e à influência na nação de Neia. Sua guarda pessoal, que havia diminuído drasticamente, cresceu e se tornou novamente uma ordem completa de cavaleiros devidamente treinados. O capitão da guarda Guards foi promovido para liderar essa nova ordem e renovou seu compromisso com a causa do imperador. À medida que seu poder se expandia e sua popularidade entre o povo crescia, o imperador também começou a falar mais abertamente. Os criados do imperador começaram a ser gradualmente substituídos e os nobres que haviam enriquecido ilicitamente foram punidos. Os cidadãos de Neia acolheram com entusiasmo a mudança que ocorrera em seu imperador. E então havia a princesa da nação dos elfos superiores, Serás-Ashirem. Seu nome era conhecido por toda a nação. Catleia concluiu, em retrospectiva, que havia cometido um erro crucial ao anunciar a existência de Serás ao mundo. Ela havia sido ingênua. Ou assim dizia. Catleia parecia realmente arrependida de suas ações quando falou daquela noite e se culpou pelo fracasso. Mas o que aconteceu? Tudo ocorreu quando Serás tinha 10 anos, em uma certa festa. A dama de companhia da princesa, a elfa mascarada, deixou transparecer sua verdadeira identidade. O que se segue é a história, composta tanto pelas experiências de Serás quanto por depoimentos que ela posteriormente daria sobre os eventos daquela noite. Esta é Serás-Ashirem, princesa de uma nação de elfos superiores que outrora teve fortes laços com o Império Sagrado de Neia. Foi assim que Catleia apresentou Serás à corte. A princesa élfica passou a confiar em sua importante amiga. Certas circunstâncias a impediram de retornar ao seu país natal, e ela foi acolhida por Neia 3 anos atrás. Catleia explicou que aqueles 3 anos tinham sido um período de teste e observação. Agora, ela tinha uma confiança profunda e inabalável em Serás. Serás continuaria morando em Neia, a serviço oficial da princesa. Catleia não disse mais nada sobre o assunto, mas os presentes na festa daquela noite ficaram chocados com o anúncio. Uma princesa de uma nação de elfos superiores. Mas isso é tudo um conto, não é? Muitos hesitaram em acreditar. Os elfos raramente se mostravam à sociedade humana, então a atenção e a surpresa que a identidade de Serás despertou eram previsíveis. Catleia revelou mais tarde a Serás que já esperava por isso. E, no entanto... Todos ficaram atônitos. Era como se o tempo tivesse parado, um momento completamente congelado na eternidade. O som de várias taças de prata caindo no chão ecoou pelo salão, reverberando pelas paredes. Ela é tão linda, indescritível, até. Como um espírito de flor, que ganhou vida. Será este o milagre que está diante de mim? Maravilhosa. Ela é tão linda simplesmente parada ali, viva e respirando. Não foi o fato de ela ser uma princesa elfa superior que os deixou atônitos, mas sim a aparência de Serás. Verdadeiramente uma beleza de proporções mitológicas. Assim que o choque inicial passou, ela foi recebida com aplausos estrondosos. Alguém começou a aplaudir e os outros seguiram o exemplo. Serás estava vestida para a festa com um elegante vestido de noite e extremamente confusa. Ela congelou completamente. Sua mente ficou em branco, como se todas as emoções e sensações que ela havia esquecido a inundassem de repente. Ela olhou para Catleia em busca de ajuda. Os olhos da princesa também estavam arregalados. Serás só tinha visto aquela expressão no rosto dela uma vez antes, no dia em que se conheceram. Maldição, murmurou Catleia para si mesma, incapaz de conter as palavras. Os aplausos e vivas do grande salão soavam como um grito de guerra, e uma multidão a cercou, impedindo sua fuga.
Elas foram assoladas por uma onda de pessoas, e Serás sentiu-a se aproximando por todos os lados. Então vieram as mãos, estendendo-se. Ela recuou reflexivamente, observando Maquia formar uma barreira entre elas e a multidão. Mas logo a cavaleira foi derrubada no chão pela multidão. Serás tentou saltar para a frente para salvá-la, mas Maquia foi rapidamente engolida pela onda. Ninguém lhe deu atenção enquanto avançavam em direção a Serás. Princesa, gaguejou Serás, com a voz trêmula de medo, enquanto estendia a mão para Catleia em busca de ajuda. Os nobres avançaram, mas pararam pouco antes de Serás. Mesmo assim, ela sentia que poderia ser esmagada a qualquer momento, dada a proximidade deles. De repente, um grito rouco ecoou quando Catleia empurrou com força a mão de um nobre que tentava estender a mão e tocar Serás. Bárbaro! Você se diz nobre? Serás nunca tinha ouvido Catleia falar com tanta veemência antes, mas suas palavras foram engolidas pelo turbilhão de excitação. Apenas o homem cuja mão fora empurrada para trás empalideceu e se encolheu, desaparecendo na multidão. Catleia agarrou o braço de Serás e a puxou para trás para protegê-la. Seus cavaleiros estavam sendo subjugados pela multidão. Isso é demais para mim. Minhas pernas estão tremendo. Estou com muito medo. Parem! Uma voz estrondosa ecoou de repente pelo salão, uma voz que todos eles conheciam. Não foi apenas a voz que os paralisou. Os nobres ficaram estupefatos. Eles nunca tinham ouvido o imperador sagrado gritar com tanta raiva antes. Ortola chegara atrasado à festa naquela noite, mais um dos erros de cálculo de Catleia. Talvez tivesse sido a ausência do imperador e de seus cavaleiros que levara os nobres a tal imprudência. O imperador havia recuperado recentemente grande parte de sua majestade, mas nunca antes falara com raiva. A fúria que agora demonstrava era algo totalmente novo. Sua repreensão abalou a multidão. Sua fúria arrefeceu os ânimos num instante. Algumas das jovens na multidão ficaram tão chocadas com seu acesso de raiva que empalideceram e desmaiaram em completo choque. Ortola abriu caminho pela multidão, a fúria ardendo em seus olhos, um olhar tão fulminante que poderia ter matado qualquer um à vista. Os nobres se afastaram sem hesitar, encolhendo-se diante de sua aproximação. O cavaleiro capitão Guards o seguia, acompanhado por outros 4 cavaleiros. Ele parou diante de Catleia, que tinha Serás nos braços. Então, a expressão do imperador mudou, e ele pareceu extremamente preocupado com as duas. Você está bem, Serás? Perguntou Ortola. Catleia finalmente conseguiu respirar novamente. Sim. Obrigada pela sua ajuda, pai. Então Catleia franziu a testa, como se tivesse acabado de notar algo. Sua expressão mudou rapidamente e ela chamou Serás. Ah, Serás. Você está bem? Sim. Ortola se abaixou para ficar na altura delas. Seus olhos estavam fixos em Serás. Aqueles patifes não te tocaram, tocaram? Finalmente, a visão de Serás se tornou nítida e ela lentamente ergueu o olhar para o imperador. Eles não fizeram isso. Lady Maquia e a princesa me protegeram. Entendo. A expressão de Ortola finalmente relaxou um pouco. Então devemos ser gratos a Catleia e Maquia. Ele soltou um suspiro de profundo alívio. Sim, meu imperador. Obrigada, princesa. Princesa? Não há de quê. De nada. Pelo canto do olho, Serás viu Maquia sendo ajudada a se levantar por uma das cavaleiras do imperador. Parecia que ela não conseguia ficar de pé sem o apoio do ombro da cavaleira. Seu tornozelo havia torcido quando ela caiu no chão. Parecia então que Ortola subitamente recobrou os sentidos, percebendo os olhares da multidão fixos nele. Talvez tivesse se surpreendido com seu próprio acesso de raiva, mas Serás notou algo estranho em seu comportamento. O imperador se levantou, suspirando profundamente, e se virou para encarar os nobres reunidos com medo e confusão estampados no rosto. Fiquei perturbado com a atmosfera estranha que encontrei neste salão há instantes.
Mas meu desabafo não foi condizente com minha posição de imperador. Peço desculpas a todos vocês. Mas esta garota ainda pode ser uma ponte entre Neia e a nação dos elfos superiores. Vocês iriam macular esta chance de reconciliar nossos povos? Vão em frente e leiam nossas histórias. Leiam o que nós, humanos, fizemos aos elfos. Ortola se virou para olhar por cima do ombro para Serás. A beleza dos elfos os distingue de nós. Essa falha é nossa. Devemos estar constantemente cientes disso. Reconquistaremos a confiança dos elfos e, com o tempo, precisaremos ir além para sermos amados por eles. Eles nos abandonarão novamente se demonstrarmos que não passamos de escravos bárbaros de nossos desejos mais vis. Suas palavras foram apropriadas e justas, condizentes com o imperador sagrado. Os humanos haviam tratado os elfos com descaso, e Ortola acolhera a jovem elfa nobre para expiar os pecados da humanidade. Todos os nobres presentes estavam agora plenamente cientes disso. Sabiam também que qualquer grosseria para com a elfa lhes renderia a ira imediata do próprio imperador. Ortola foi elogiado pela sinceridade de seus sentimentos e pelo desejo de reparar o dano causado. Após a festa noturna, Serás e Catleia se retiraram para os aposentos que haviam sido designados a Serás, e finalmente ela conseguiu se acalmar. O quarto pertencia de fato a Serás naquele momento e era um lugar especial para as duas passarem tempo juntas. Para Serás, era o lugar mais relaxante do mundo. Primeiro, Catleia pediu desculpas a ela pelo ocorrido. Depois, explicou seus planos para os próximos passos. Os acontecimentos daquela noite deixaram Serás com aversão aos nobres, particularmente aos homens nobres, e Catleia desenvolveu um ódio próprio pelos homens. Serás não sabia dizer se o ódio da princesa era genuíno, mas parecia claro que ela os desprezava. Tenho receio de permitir que você apareça em locais públicos, disse Catleia. Vamos restringir seu acesso à maioria dos eventos. É assim que vamos lidar com a situação. Não levo jeito para essas coisas, e a minha experiência de hoje só confirmou isso, pensou Serás. Ela apreciou o novo plano da princesa. Entendido. Tenho certeza de que o pai também concordará com isso. Catleia parecia confiante. Mas princesa, você tinha algum objetivo ao revelar meu rosto aos nobres na festa desta noite? Perguntou Serás. Ela tinha conhecimento dos planos de Catleia, embora não soubesse todos os detalhes. Simplesmente apareceu em público a pedido da princesa e tirou a máscara, como lhe fora solicitado. Sim, mas parece que não foram tomadas as devidas providências. Fui ingênua. Precisávamos de mais proteção lá para defendê-la daqueles nobres. Precisamos de mais reforços. Sentada na cama de frente para Catleia, Serás olhou para o próprio colo. Sinto muito. Pelo quê? Eu é que deveria ser quem te protege, princesa. Está tudo bem. Catleia a abraçou gentilmente. Você me protege e eu te protejo, não é verdade? Serás retribuiu o abraço, mantendo o corpo junto ao de Catleia enquanto fechava os olhos. O cheiro da princesa me acalma profundamente. Quero ajudá-la. Vivi esses últimos 3 anos com esse desejo no coração. Desejo continuar a servi-la. Ela é mais importante do que eu. Minhas preferências podem ceder às dela. Se seguir suas instruções a ajudar a alcançar seus objetivos, então é tudo o que desejo. Tenho certeza de que é para o melhor. Sim. Você tem toda a razão, princesa, disse Serás, pressionando o rosto contra o pescoço de Catleia. Catleias Trauns. Naquela noite, Catleia dormiu na cama de Serás ao lado dela. O quarto estava escuro, a iluminação escassa. Quase todos no palácio pareciam estar dormindo. As paredes escuras dos aposentos estavam completamente silenciosas. Ela olhou para Serás. Ela deve estar exausta depois do que aconteceu esta noite. Serás respirava suavemente enquanto dormia, deitada ao lado da princesa. Você é bonita até dormindo, pensou Catleia.
A cabeça de Ceras estava apoiada no travesseiro, uma mãozinha levemente curvada repousando ao lado de seu rostinho. Ela é realmente uma visão encantadora, um deleite para os olhos. Compartilhar a cama com a única e inigualável Ceras Ashiren é o verdadeiro benefício de ser princesa nesta nação. Ela desviou o olhar de Ceras e olhou para o teto. Imagino que meus sentidos estejam embotados, já que a vejo pessoalmente todos os dias. Apenas Maquia e algumas outras pessoas próximas a mim conhecem a verdadeira face de Ceras. Fui descuidada. Catleia relembrou sobre a floresta de inverno onde se conheceram, 3 anos atrás. Aqueles que viram Ceras pela primeira vez ficaram tão cativados por sua beleza que simplesmente não conseguiram se controlar. E nos últimos 3 anos, Ceras ficou ainda mais bela. Ela também estava usando aquele lindo vestido que eu escolhi. Suponho que o choque que aqueles nobres sentiram foi muito, muito maior do que a reação dos homens do meu pai à jovem Ceras naquela floresta. Seus encantos ainda nem se desenvolveram completamente. Daqui a alguns anos, espero que sejam de outro mundo. Catleia olhou para trás, para Ceras. Uma encantadora, é isso que ela será. E uma incrivelmente poderosa. Essa beleza cativante não se limita à sua aparência exterior. Isso me aterroriza. A alma de Ceras também é igualmente bela. Existem muitas mulheres belas neste mundo, mas havia algo singularmente surpreendente na maneira divina como ela apareceu naquela floresta. Não pode ser simplesmente atribuído à beleza exterior. Foi assim que Catleia compreendeu os encantos de Ceras. Há algo que emana do interior de uma pessoa. Seu caráter, para dizer de forma simples. Talvez seja instrutivo imaginar 2 gêmeos idênticos, um de caráter duvidoso e outro de caráter virtuoso. O virtuoso sempre parecerá mais encantador, apesar de ter a mesma aparência do duvidoso. Quanto mais tempo se passa com alguém, mais claro se torna seu caráter. Somente aqueles cujo caráter foi plenamente revelado podem alcançar a verdadeira beleza. Catleia considerava isso uma verdade que atravessa as fronteiras do mundo e acreditava ter a capacidade de ver o verdadeiro caráter de uma pessoa, a essência de sua alma. Não é apenas a aparência exterior de Ceras Ashiren, mas também sua alma que é bela. Talvez seja bela demais. Uma beleza incrível que enlouquece as pessoas. Por isso a chamei de encantadora. Catleia sabia que nada daquilo era culpa de Ceras, e amava a forma da alma de Ceras do fundo do seu coração. Mas é por isso que devo protegê-la. Catleia estendeu a mão em direção ao teto e a fechou em um punho. Preciso de poder. Uma força maior. Os eventos desta noite me mostraram isso. O que teria acontecido naquela festa se meu pai não tivesse aparecido naquele momento? Mas depender da força do meu pai me tornará dependente, nunca no controle de verdade. E eu só posso usar o poder do meu pai até certo ponto. Sem mencionar, Catleia se lembrou de como seu pai havia se comportado na festa daquela noite. Talvez ele. Após os acontecimentos daquele dia, Catleia agora tinha certeza. Com as coisas como estão, precisarei de muita cautela para prosseguir por essas águas agitadas. Não posso substituir meu pai como imperador no momento, mas devo manter minha posição como a única descendente direta do imperador sagrado de Neia. Qualquer tentativa de enfraquecer sua influência na corte deve ser evitada. Por enquanto. Sua nova força finalmente silenciou aqueles nobres ambiciosos e assertivos. Meu pai tem uma certa afeição por Ceras, uma afeição perturbadora. Posso usar isso a meu favor. Contudo, não devo revelar nada disso a Ceras ainda. Ela é uma criança séria, e uma mudança repentina em sua atitude em relação ao meu pai poderia fazê-lo perceber. Isso poderia levá-lo a perder sua força como imperador mais rapidamente do que pretendo. Ceras se mexeu enquanto dormia e Catleia se virou para olhá-la, acariciando seus cabelos suavemente para impedi-la de acordar. Preciso de uma organização, suponho. Uma que siga minhas ordens e me proteja de qualquer mal. O que eu preciso são cavaleiros mais leais à princesa do que ao imperador.
A festa em que Serazashirei revelou pela primeira vez seu verdadeiro rosto ao público tornou-se um assunto frequente de conversa nos dias seguintes. E os comentários não se restringiram às fronteiras do Império Sagrado de Neia. Havia até mesmo pessoas de nações estrangeiras que expressaram o desejo de conhecê-la. Peço que esperem até que ela tenha superado o medo do sexo oposto, respondeu Catleia a todas as perguntas, recusando-a sem exceção. Ela chegou a recusar o Duque Michel, um homem que frequentemente se fazia passar por irmão do imperador. O Duque Michel já não conseguia falar com Ortola com a mesma naturalidade de antes. E o imperador era, extremamente, cauteloso para evitar que qualquer homem se aproximasse de Seraz. Talvez estivesse sendo cauteloso demais, pensou Catleia. Mas, como lhe servia aos propósitos, ela permitiu. Aqueles que participaram da festa noturna falavam incessantemente daquela noite, vangloriando-se da beleza milagrosa que haviam testemunhado. Com o tempo, o povo de Neia deu à festa um nome, a Noite das Maravilhas. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou um vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.